novidades, raridades, coisas novas, sério? Surpreendentes. Julho, Isidro. Todas as manhãs, uma novidade nas 3 da manhã. Esta rubrica tem o apoio de Júlio Isidro. Ora, vamos lá então falar sobre esta escola onde não há aulas. Joana Marques, explica lá. É uma escola de sonho porque hoje não há aulas, como tu dizias, amanhã também não, e depois também não, e depois. Mas primeiro vou aqui contextualizar. Alguma vez estiveste, Inês, em Gouvães do Douro? Gouvães do Douro? Não, estive no Douro a primeira vez do ano passado, mas nem Gouvães do Douro acho que não. Então és ainda novata no que toca ao Douro. Gouvães do Douro é uma antiga freguesia do concelho de Sabrosa e que hoje faz parte, ficas a saber, da União de Freguesias de Provozente, onde provavelmente também não estiveste, e São Cristóvão do Douro. E o que é que se passa com esta freguesia? O mesmo que com muitas outras do nosso país, é que tem bastante menos habitantes do que tinha aqui há uns anos. Em 1801, há uns anos é como quem diz, tinha 798 habitantes, já não eram muitos, não é? E segundo o censo mais recente tem agora 142, portanto há muito pouca gente a viver em Gouvães do Douro, uma terra que em tempos teve posto dos correios, mini-mercado e escola. Parque infantil. Tudo, como no Sobral de Montagraça. Ora, o correio deixou de existir, o mini-mercado também fechou, agora tem aquelas carrinhas que levam a comida à casa das pessoas, o pão, etc. E a escola não fechou, mas mudou. Transformou-se numa casa de turismo rural, depois de ter estado muitos anos abandonada. Agora é uma casa onde as pessoas podem ficar alojadas. Isto não é #pub, não é publicidade, eu paguei com todo o gosto. E fico até na dúvida se devia falar disto, sabes? É como quando vais a um restaurante que gostas muito. Claro. E queres dizer a toda a gente, mas ao mesmo tempo pensas, agora vai ficar sempre cheio. E aquelas revistas que fazem as 10 praias secretas. Opa, Sim, calem-se! assim deixam não de ser digam. secretas, não é? Claro. Pronto, olha, isto não é secreto. Eu perguntei à senhora que nos recebeu e já existe desde 2014, portanto eu cheguei com alguns anos de atraso, quase 10, mas acho que cheguei a tempo. Gostei muito, olha, é uma escola que está num sítio incrível, está assim num ponto muito alto, vês assim o Douro vinheteiro todo por ali fora, é espetacular e penso, devia ser bom tirá-los aqui, não é? Podia estar à janela enquanto aprendias os rios e afluentes de Portugal, mas repara, ver o Rio Douro. Um aluno, ou seja, um aluno que fosse para lá, não fizesse nada na escola, mas continuava a fazer turismo rural. Pois é, exatamente. E podiam dizer, vieste para aqui fazer turismo rural ou Aníbal? Não é o único caso de uma escola transformada em espaço de turismo. Eu conhecia uma em particular, que é uma escola em Alcácer do Sal, mais precisamente em Cachopos, que se chama a escola. Isso é um restaurante, exatamente. É um restaurante muito bom. E hoje que não está cá a Ana Galvão para nos ouvir, podemos dizer que também empada de coelho muito boa. Não, e o pombo de nabiçada é espetacular. Ai, se ela ouve falar em pombo, meu Deus, é que a Ana Galvão muito tem bom vários pombo pombos de de estimação na em escola. Casa. É uma colombófila. E há outros, estive aqui a ver, e por exemplo em Belazaima do Chão, que eu não sabia onde era, mas é em Águeda, o espaço foi cedido aos bombeiros que agora usam a antiga escola para dar formação especificamente. E há também em Macieira de Alcoba uma outra escola-restaurante, portanto quero ir lá, ficou agora na minha wishlist. Mas de volta a Gouvães do Douro, mantém tudo, portanto a fachada de escola, o quadro de giz, aquelas carteiras que já não são do meu tempo, mas são provavelmente do tempo da Ana, lá está, aquelas carteirinhas de madeira onde os alunos se sentavam, as pastas e sobretudo os livros daquela altura, e é precisamente disso que eu quero aqui falar. Destaque 2, um deles é a higiene da criança e o conforto do lar, a autoria de Custódia do Val. São coisas que estão relacionadas. E o outro, exatamente, e o outro é Manual dos Pais, dá-me aqui um segundo, porque como sou muito pouco profissional não estava preparada, tudo mas bem. estou aqui à procura do print screen. Quando não há higiene da criança, obviamente que não há conforto no lar. Não há. Porque se a criança... Há aqui passagens muito interessantes, cá está. Na educação, tem a ver, escolhi aqui um capítulo que se chama Filhas Sofisticadas, no livro Manual dos Pais, Educação da Criança. As raparigas apresentam-nos os seus problemas especiais e um dos mais comuns resulta do seu desejo de serem sofisticadas. Tal como os irmãos gostam de vangloriar-se do seu ar varonil, fumando e bebendo. Ai, os homens. Claro. Assim também elas gostam de trocar os seus fatos simples e piugas de colegial por vestidos elegantes, meias de vidro e maquilhagem. Embora não possamos dar-lhes liberdade completa no que respeita à escolha do vestuário, porque as suas ideias nem sempre são as mais convenientes, eu sou da opinião, diz a autora, que lhes devemos dar uma certa liberdade e oportunidade de vestir roupas mais apropriadas durante as férias e em casa,
no fundo para ninguém ver. O vestuário constitui uma questão de importância vital para a rapariga desta idade. Ela mostra-se consciente de si própria. Ela não deve vestir-se como uma mulher, mas por outro lado os vestidos curtos de criança também já não são aconselháveis. Fundamentalmente devemos permitir que veja que estamos realmente interessados no problema do guarda-roupa e que estamos de acordo com o seu desejo. Desde os tempos mais recuados, que todos nos habituámos a ver uma mulher bonita e a fazer todo o possível por parecê-lo ainda mais. E a adolescente, na sua ânsia de vestidos elegantes, não faz mais do que dar expressão natural a um impulso profundamente enraizado. Isto não é lindíssimo? Sim, não é sim. lindíssimo? Mas gostei ainda mais aqui de uma passagem de um outro livro que tem a ver com a higiene das crianças. Onde é que está? Ai meu Deus, estou muito nervosa. Passados estes primeiros meses, as crianças digerem as farinhas quando bem preparadas, mas não digerem os nossos alimentos vulgares. Por isso é que, a princípio, só se devem dar papas de farinha bem cozida. Estas papas não podem, ou antes não devem, ser feitas em água, porque só água e farinha e açúcar não têm os elementos precisos para a nutrição das Então crianças. é com quê? É com quê? Já vais saber. Ok, estou curiosa. E que se lhes dermos isso, elas definham e morrem, como todos os médicos sabem. Mas só os, Que horror! mas só os médicos, as outras pessoas não tinham Exato. percebido. Mesmo quando começam a ter dentes, esta é a parte mais interessante, as crianças não mastigam. Por isso só os purés lhes convêm. Os legumes, as hortaliças, só devem ser dados em puré para não irritarem o estômago. O hábito, e esta é a parte que eu aqui sublinhei e queria partilhar contigo, Inês, o hábito de as mães mastigarem os alimentos e de os passarem mastigados para a boca dos filhos é péssimo. A nossa boca, como já disse, está cheia de micróbios. Vá lá, Portanto, até que enfim uma informação fidedigna, não é? Exato. Portanto, houve momentos em que as E pessoas correta. pensaram, é boa ideia mastigarmos a comida e depois dá-la mastigada aos nossos Sim, filhos. sim. De que safou o meu filho, que hoje faz 2 anos, Um hábito e já não vai ter dos papinhas antigamente. mastigadas por mim. Por fim, descobri que a SIC está muito à frente e já há uns anos tinha estado nesta escola de Gouveis do Douro, onde fez o quê? Levou os antigos alunos da escola, habitantes de Gouveis, a visitar esta escola, que agora é assim uma espécie de mini-hotel, e eles dizem-nos o que é que acharam. Naquela altura era muito difícil, mas só que nós tivemos uma coisa boa, que nesse tempo era obrigatório virmos para a escola, porque senão os nossos pais pagavam uma multa. E então, com as dificuldades todas, nós vinhamos para a escola, às vezes descalços, mal vestidos, e vinhamos a pé por esses carreirinhos abaixo, que não existia nada disto. Estas estradas não existiam, era tudo carreirinhos muito pequeninos. E eu andei nesta escola 4 anos. O que quer dizer que fez a primária à primeira, não é? Exato. Porque são Se 4 tivesse andado anos. de 7 era mau sinal. Exatamente. E a professora também foi visitar a escola. Eu tinha 25 anos quando vim dar aulas para esta aldeia e estive cá 5 anos a trabalhar. Era gente muito sã, muito boa, me ia buscar a caminhonete a altas horas da noite e que partilhavam comigo os produtos da terra. É aquela altura em que os professores e os médicos eram Sim. sempre muito bem tratados nestas clássico, aldeias, não é? E claro. o padre, claro. Mas a professora era, como todas na altura, penso eu, um bocadinho rígida. Estava assim. A professora era muito severa, Cá está. mas tinha as suas qualidades para nos ensinarem, porque eu que sei, aprendi com ela. Adoro este sotaque. Que Não é? maravilha. É espetacular. Maravilhoso. E agora, vamos deixar a professora defender-se. Será que ela era assim tão severa? Era um bocado difícil quando eu fui professora. Tinha 4 classes, dava ralhetes e, por vezes, quando era preciso, umas reguadas. Agora não faria isso, mas nessa altura, com tanta gente, com tanto barulho e alguns para os descuidados e para os barulhentos, e às vezes era uma reguada. Pronto. Eu própria, confesso, nesta última semana, naquela escola de Gouveis do Douro, senti vontade de dar umas reguadas precisamente pelo mesmo motivo. Eram muitos e muito barulho. Tinhas Os meus filhos. instrumentos à disposição? Não tinha, infelizmente a régua tiraram. Ah, Mas tinha um livro de ponto que ainda dá para acertar em alguém. as cabeças. Coisas novas. Sério? Surpreendentes. Julho Isidro. Ora, como é que podemos saber mais sobre esta... Não disseste o nome, Casa... Pois não queria, mas agora vou ter que Ah. dizer. Chama-se Lugar das Letras. Lugar das Se pesquisarem, Letras. vão lá dar e Ok. vale a pena. Não me importo de depois tentar marcar durante 10 anos e não conseguir voltar, mas que os nossos ouvintes lá possam passar uns Pois, dias. é que agora é isso que vai acontecer. Pois é.